maior eficácia na proteção do patrimônio ambiental do que a detenção dessas áreas por comunidades tradicionais. Então, os dados estão a mostrar, né? Eu sempre reproduzo, se você pegar o mapa atualizado da distribuição vegetal do Brasil e você plotar junto disso lá a distribuição das populações tradicionais, você vai inevitavelmente constatar que onde tem mato tem índio, onde tem mato tem descendente mestiço a índio. Na verdade, eu acho necessário, como colocado aqui na abertura dessa sessão em relação às terras negras, né, a constatação de que, na verdade, onde tem índio tem mato. O mato é uma consequência do estilo de vida indígena. Por mais que as propagandas, né, sejam reiteradas na imprensa, como o caso que a Zé Lona se deu trabalho aí, depois de 10 anos ou 5 anos que os caiganhos estavam lá no Morro do Osso para mostrar como tinha se degradado a natureza, fotos de cima, que na verdade tinha degradado na aldeia onde os índios estão indo. Né? Se você observasse no entorno, perceberia que houve uma reversão da degradação, ou pelo menos uma manutenção do seu estágio arbóreo. Então, conjugar essas duas causas me parece cada vez mais evidente. E, agora, essa conjugação não é uma conjugação fácil. Né? Em momento histórico, até me senti provocado pelo título da mesa, né? Holocausto indígena e ecocídio. Né? Fui pensar um pouco nesse conceito de holocausto, de toda a colagem que isso tem das imagens da Segunda Guerra, da perseguição dos judeus, enfim. Mas fui ao origem do termo grego e percebi que, na verdade, o conceito de holocausto é como que sacrifício ritual com a queima do corpo da vítima. Em sendo o ritual de queima do corpo da vítima, é uma imolação, né? Na verdade, então, não é alguma coisa para ser tratada como escondida. É um ritual de caráter público. E a publicidade desse caráter, ele deve ser reconhecido. Eu sou historiador de formação, então a gente sempre vai atrás da larga duração, né? Das estruturas. E quando eu falo do pessimismo, meu ceticismo é com relação às estruturas. Né? A grande distância, meu nome aparentemente pomposo aqui da minha fala, né? Mas eu sou um cético com relação às transformações possíveis, porque a distância do sistema indígena, da prática indígena, com relação à nossa, ela é abissal em termos de princípios norteadores. Do porquê viemos, né? Por que estamos. E aí nós temos uma matriz cosmológica que é exatamente radical daquela matriz que os Guarani nos apresentaram. Que os Guarani, praticamente todas as demais etnias, eles não vieram no mundo para sofrer. Nós viemos para sofrer. É o pecado original. Entende? Então, quando recordo apenas esse item, pecado original, e a natureza como a cobra que seduz, quer dizer, toda uma imagem da natureza como uma coisa perversa e descontrolada, desordenada, e para o que é necessário você voltar toda a sua motivação e trabalho, porque o mundo é uma penalização do pecado e que eu tenho que carregar essa cruz até o fim da existência, e de que não existe prazer, qualquer coisa que seja prazerosa, ela deve ser suprimida ou contida, embora vivamos já dentro de outro contexto, né, onde o prazer passa a ser uma bandeira cada vez mais contundente. Mas, em termos cosmológicos, esse prazer ao extremo é reiterar também essa dificuldade que nós temos de estar no mundo que não seja por trabalho. Então, eu uso para os meus alunos certas oposições que elas são tão óbvias que a gente até esquece de tratar, né? Eles são sociedades do ócio. Nós somos sociedades do negócio. Da negação do ócio. Então, quando você percebe que o negócio, na verdade, ele existe para você não pode ficar parado.
Né? É um sistema capitalista, mas é a culpa cristã também, entendeu? Você ter que suar o pão de cada dia. Então, os Guarani, não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de ver um Puxiró Guarani. É uma coisa fantástica. Eu lá em... Onde é que foi? Cacique Doce, que eu vi primeira vez um Puxiró. Eu estava entrando na aldeia e disse, os homens estão todos lá no mato, lá fazendo roçada. Eu escutei de longe assim, e era só risada, e gritaria. Eu disse, pô, o pessoal não está trabalhando, está fazendo festa. Quando eu cheguei lá, todos eles em fila, e sem parar de trabalhar, fazendo o sarro, pilhéria, quer dizer, o trabalho não é uma coisa de sofrimento. O trabalho, os próprios jesuítas do período colonial deixaram isso registrado, né? Toda vez que eles tentaram introduzir os Guarani no trabalho individualizado, não conseguiram, até que eles descobriram que utilizar a estratégia barroca, qual seja, botar um bando de criança cantando e tocando flauta no cortejo e todos os trabalhadores infelizes. E aquelas crianças ficavam cantando e entoando e os índios trabalhando. Os jesuítas perceberam. Quem vai embaixo de São Miguel, lá naquelas pedras de 5 toneladas, né, colocadas a 15 metros de altura, pensar que o jesuíta conseguiu fazer essa proeza com o Guarani. Como é que conseguiu? Essas sociedades que, se tem um colchãozinho, tá bom, não conseguiu comer hoje, tranquilo, amanhã a gente come, que o jesuíta conseguiu uma proeza. É muito contundente essa experiência, né? Porque é a experiência que vai culminar naquilo que o Cirilo, de maneira bastante superficial, tratou, que é a chamada Guerra Guarani. Na verdade, não foi Guerra Guarani, foi extermínio. Né? Na verdade, a Batalha de Cabaté é um extermínio, quer dizer, um português morto, 2 feridos e 1.500 índios mortos. Então, é falácia da nossa historiografia. Mas eu acho que é importante trazer esse exemplo, porque na introdução nós falávamos de uma coisa, né? Como historiador, a gente vê que as coisas que se sucedem no tempo por ondas de expansão do território. E eu considero que o Rio Grande do Sul é um dos estados gestores das políticas indígenas e talvez ambientais. Não tenho aqui, vamos dizer, condições de tratar da questão ambiental, mas para a questão indígena ela tem apresentado certas transformações que até agora não foram devidamente nem mesmo reconhecidas pelos acadêmicos. Tá? Que é uma forma alternativa de luta pela terra, uma forma alternativa de obter ganhos, e eles têm conseguido ganhos reais. Eu preciso aqui, eu digo que eu sou pessimista, mas eles têm ganhos reais. Em termos de, pelo menos, desde o tempo do Odílio Dutra, 3 áreas, que dá o quê? Deve ter dado um total de 800 hectares. Os Guarani conseguiram sem qualquer conflito, conseguiram sem qualquer barricada, por uma outra via. Agora, nas medidas compensatórias de duplicação da BR-116, colegas, alunos nossos, egressos, que hoje são antropólogos atuando dentro das medidas compensatórias, conseguiram 800 hectares de mata pagos pelo DENIT, reconhecido aos Guarani. Não são os antropólogos que formularam o caminho que está obtendo os resultados, foram eles. E isso eu posso dizer acompanhando desde a década de 90. Eu vou explicitar um pouco melhor daqui a pouco o que está colocado aqui no contraste daquilo que se apresenta para a realidade brasileira. Então, antes de chegar a essa discussão mais pontual e abrir ao debate, né, só queria dizer que há uma diferença, uma distância muito grande entre a cosmologia greco-judaico-cristã que nos funda, depurada pela razão utilitária burguesa capitalista, mas ela não tem a origem no capitalismo, ela tem uma origem mais recuada. Então, perceba, eu estou dizendo que é preciso nós pensarmos na transformação de estruturas que têm validação na nossa sociedade há pelo menos 2000 anos.
transformar princípios norteadores de uma sociedade 2000 anos não é fácil. Nem sei se é possível. O fato dos Guarani acreditarem que sim é um dos motes da minha vida acadêmica. Mas não sei se é possível convencer as pessoas que estão no mundo. Não precisa trabalhar 5 dias da semana para descansar 2. Pode descansar os 7. Tá? Não precisa se preocupar com um amanhã. Isso aqui que os Guarani nos disseram, isso está aqui colocado desde os primeiros cronistas. Já um cacique Tupinambá da Bahia, sem saber por que os europeus vinham de longe deixar suas famílias. E ele foi lá inquirir, né? O Jean-Luc Cardan deixou registro sobre esse diálogo. Mas vocês deixam a família de vocês lá, vem para cá, atravessar mar, cortar madeira, empilhar, botar dentro de um barco. Não, a gente está constituindo patrimônio para os nossos filhos. Tá, mas tu deixou teu filho lá, como é que tu consegue não conviver com ele? Quer dizer, tu abdicou de estar com a tua família para pensar no futuro. Nós aqui nunca precisamos. Meus avós tiveram sempre alimento, eu sempre tenho alimento e tenho certeza que meus netos sempre continuarão tendo alimento. Então, essa é a mentalidade. E assim, nós tem um problema muito grande, né, porque nós remetemos tudo aquilo que se tem chamado na antropologia de razão prática, que é o desdobramento do materialismo, que é essa ideia da existência de uma matéria inerte. Então, esse livro é algo, a água é apenas um princípio físico, quer dizer, eles estão nos mostrando que a perspectiva deles é outra. Não estão desconsiderando que existam forças psíquico-químicas, energéticas, de qualquer maneira que eles utilizam para interpretar isso é distinta. E não é também fantasiosa, né? Eu tenho um conceito muito honrado que fiquei, né, com o Verá e o fotógrafo que produziu essa publicação, né, porque usaram ali dentro um conceito que eu tenho formulado para entender essa realidade, né, que é cosmoecologia. Quer dizer, eles têm cosmologia, eles acreditam em espírito, né, essa coisa mais assim, animista, esotérica, metafísica. Tem boa parte da antropologia, Levi-Strauss, Posen, uma série de cientistas que estão a nos mostrar que por trás dessa forma etérea de comunicação, os índios estão nos mostrando um conhecimento apurado, empírico, sobre forças físico-químicas. Só que eles não falam em forças físico-químicas, eles falam em termos, e vamos lembrar, eles estão fazendo o esforço de procurar um conceito que tem uma equivalência, que na verdade não é, se nós formos nos detalhar o que eles estão chamando de deuses, né? Daqui a pouco é Neanderu e Neanderci. Não existe o conceito de Deus, né? Existe dos nossos pais primordiais e nossas mães primordiais. Então a imagem do Deus é como se fosse uma família. Mas eles estão se esforçando para falar de divindade, de Deus, de sagrado, de espiritualidade. Entende? Então as traduções não são literais. Porque, na verdade, eles estão falando de coisas concretas, do comportamento de animais, das formas como as plantas se reproduzem. Eles têm banco genético, eles têm uma ciência, um conhecimento tradicional, desqualificado, expropriado, alienado, como é a erva mate, como é o Viagra, né, laboratórios internacionais que expropriaram e sintetizaram no laboratório o princípio ativo de uma planta que é do Yanomami. Onde você vai, conhecimento tradicional, o que está por trás? Vão pagar royalties pelo milho, mesmo que o milho seja transgênico, mas o milho foi deles herdado, né? Então, você vê que, historicamente, o desconhecimento ou a alienação, né, do conhecimento do trabalho indígena, e aí vamos a um vetor difícil muitas vezes das pessoas reconhecerem, né? Nós temos também, desde a década de 80, trabalhamos com a questão de terra. Quantas conjunturas nós vivenciamos juntas parecidas com essa que é a PEC 215?
Estava me recordando agora, uma época lá, no final da gestão do Fernando Henrique Cardoso, que a direita, né, que o agronegócio, a propriedade privada, conseguiu introduzir no processo da FUNAI um dispositivo que até ali não existia, que era o 1775, quer dizer, criaram, no final da década de 90, a existência do contraditório dentro do processo de regularização de terra. Então, além da justiça comum, um particular podia interferir, os particulares já interferem dentro do processo de regularização das terras. Antes não conheciam. Então foi, desse ponto de vista, um prejuízo. Como é, desse ponto de vista, um prejuízo. Agora, crie-se a lei se quiser criar. Cria-se o impedimento que se quiser colocar. A Constituição de 88 falava, demarca-se a terras indígenas em 5 anos. Nós já temos 27 para 28 anos. E qual é o percentual das terras indígenas que foram demarcadas? Eu, com o Cirilo, nos articulamos aí, no meados da década de 2000, 2006, uma grande reunião que a FUNAI realizou aqui em Coxilha da Cruz, né, uma das áreas que o Olívio Dutra conseguiu desapropriar em nome dos Guarani. Tá? E aí a FUNAI ali presente criou todo vamos dizer, um alvoroço com lideranças indígenas, com antropólogos das diferentes universidades, listaram lá uma quantidade de áreas que os Guaranis estão reivindicando aqui no Rio Grande do Sul, tramitar como terra indígena. De lá para cá, quantas dessa lista foram tramitadas? Não, avançou 2 casos, que foram pegos pelo nosso colega, o Sérgio Batista, que é Itapua e Morro do Fogo aqui, né? Foram só as únicas áreas. Eu, naquele momento, foi me dito, não, o professor, eu tenho uma experiência ao longo do meu doutorado de trabalho com os Indiá Guarani lá na região das Missões. Depois, na década de 2000, acompanhamos um grande projeto, Tavamiri, São Miguel, que culminou no início desse ano, no primeiro semestre, no reconhecimento de São Miguel enquanto patrimônio cultural Indiá Guarani. Parece óbvio que o governo tem que fazer essa declaração. Olha, se fosse só parar para contar esse caso, eu ia levar o resto da noite, porque isso é o fruto da pressão dos Guarani, da pressão nossa acadêmica, porque se dependesse dos gestores do patrimônio, eles tinham tirado os Guarani de dentro de São Miguel. Como ainda é hoje patrimônio da humanidade em Trinidad e em São Inácio. Os Guarani não têm direito de entrar dentro do sítio. Se eles querem vender o artesanato deles, é vender lá fora. Se vocês forem em São Miguel, as pessoas muitas vezes criticam. Os coitados Guarani são deixados no chão do alpendre, mas aquele lugar é... Não, e não só isso, aquele lugar eu acho que é talvez de todo o sítio o mais estupendo. Primeiro porque ele é o museu do Lúcio Costa. O Lúcio Costa, quer dizer, o criador de Brasília, esteve em São Miguel, fez um projeto, gente de todo mundo vem para São Miguel, muitas vezes só para ver o museu do Lúcio Costa, e do lado das estátuas de madeira, estão os Guarani tomando sol no alpendre. Acho que eles não queriam ficar atrás de vitrine, até pode ter vitrine, mas ali é um lugar de grande visibilidade. Ali é um lugar que eles impactam. Eu brinco, né, muitas vezes, eu acho que uma Índia Guarani sentada na esquina democrática é mais revolucionária que o Che Guevara. Eu digo isso porque isso é comprovado. A quantidade de pessoas que liga para a delegacia da criança e do adolescente fazendo denúncia. E isso é uma vitória dos Guarani aqui, com um núcleo da prefeitura, que encampou, quer dizer, não, existe uma diferença. Uma mulher Guarani sentada na Rua da Praia, ela não está mendigando. Todo um trabalho feito, inclusive com o Cirilo, publicado com parceria de colegas
colapso urbano. Então, o CIMI aqui, o COMIN, estavam sendo intimados porque eles tinham comprado uma terra para servir como núcleo de apoio para os índios que viessem se consultar aqui em Porto Alegre, sistema de saúde. Os Guarani tomaram, a aldeia do Cirilo hoje está, mas era um empate porque não pode. Índio em vila periférica vai degradar, vai colapsar. Bom, agora eu quero que o próprio Ciro também me ajude nesse depoimento. A Lomba do Pinheiro é uma das áreas de maior criminalidade de Porto Alegre. Eles estão no meio do tráfico e não tem nenhum guaranizinho em tóxico. Que proeza, capacidade, numa zona de alto conflito, eles conseguirem ter essa resistência. Quer dizer, eu tenho dito, isso aí é pedagogia do próximo milênio. Nos ensinar como, numa situação de grande diversidade, conseguir repassar a tradição. Eles têm sistemas muito contundentes de